Olá, muito boa noite a todos que acompanham a programação da TV Plan. Está no ar o Giro Esportivo desta quarta-feira. Todas as informações do esporte, futebol brasileiro, futebol internacional. Tivemos novamente Champions League, brasileiros brilhando na Champions e também depoimentos polêmicos agora nestas fases finais dos campeonatos estaduais. O Corinthians que ficou de fora do Paulistão, já o Palmeiras que teve como seu astro a estrela Fernando Praz, que conseguiu mesmo com a mão santa defender o pênalti do Petros. Conseguiu possibilitar a finalíssima para o Palmeiras. Mas primeiramente falaremos justamente do técnico do Corinthians, o Tite. O Tite que estava em uma boa fase, está inclusive em uma boa fase com a equipe do Corinthians, mas infelizmente, ou felizmente, até temos que passar por todas as experiências, o técnico do Corinthians também já passou por alguns perrengues sob comando do Alvinegro. Já tiveram épocas também de faixas, como você pode ver que os corintianos colocaram sobre o próprio CT do Corinthians, ou seja, altos e baixos para a equipe do Corinthians, para o técnico Tite, que foi para o Corinthians, saiu, está de volta, está conseguindo um bom retrospecto na própria Libertadores. Foi também algumas derrotas históricas sobre o Santos, principalmente. E agora o que acontece é o seguinte, o Tite está de volta no comando e já diz que ele, sim, ele manda na equipe do Corinthians, mas sempre os jogadores dentro de campo que são os decisivos. E já escalou o time da próxima quarta-feira também. Disse, a equipe do Corinthians sim que é a grandeza. O técnico Tite está com moral e tem que ressaltar a moral do próprio time também. Cássio, Fagner, Gil, Felipe e Wendel. Ralf, Elias, Renato Augusto, Emerson, Wagner Love e Jadson. Definido. Mal-estar, no primeiro dia, eu já coloquei, no primeiro dia se sente. No segundo dia, se recicla. No terceiro dia, se trabalha e segue em frente. Esse é nosso. Você não acredita? Até falando. Primeiro dia se sente, segundo se recicla, terceiro se trabalha e segue em frente. Todo torcedor corintiano absorveu a sua dor, não se revoltou de outra forma. Da mesma forma o palmeirense. E isso é grandeza de esporte. Isso é grandeza das pessoas. E que às vezes estava passando desapercebido aqui um fato que tem que ser enaltecido. Normalmente quando acontece clássico a gente estaria aqui, pô, o que aconteceu, que tá? Que bom enquanto nós, participantes do esporte, saber que essa coisa ela é de dentro do campo e ela é sadia. Entendo que o torcedor tem entenda essa, como é que tu vê? Entendo o torcedor com essa rivalidade, não é da nossa grandeza. Ele é da brincadeira do torcedor, ele é às vezes pô, nós estamos ganhando, não tá. Ela faz parte desse folclore, por parte dos torcedores, com esse respeito, e a gente sabe quando o tom ele é de respeito, quando ele é, a gente consegue perceber, né? Nós profissionais um respeito muito grande à grandeza de São Paulo, à história do Rogério Ceni, a minha história de 300 jogos, a história do Corinthians, pô, tem muita coisa bonita aí para a gente enaltecer. Quase um filósofo técnico Tite, sim, ele por vezes consegue mesmo separar essa questão. Rivalidade existe sim, essa rivalidade sadia entre Palmeiras e Corinthians, Santos e São Paulo, Fluminense e Flamengo, enfim, por todo o Brasil temos rivalidade, mas essa questão é a grandeza do futebol, a população mesmo, os jogadores que recebem o apoio dos torcedores, porque aqueles que vão para fazer baderna, que brigam com a própria polícia, confronto com a polícia, que vão no CT e fazem aquela questão de colocar faixas, tem que cobrar sim, mas tem que ter uma realidade melhor. O esporte é sim para causar um coletivo, tem as brincadeiras, igual o próprio Tite disse, mas tem que ter brincadeiras sadias no futebol. E o goleirão Fernando Praz, o goleiro que salvou mesmo o Palmeiras, literalmente conseguiu a final para o Palmeiras. É um depoimento também após este grande clássico que tivemos entre Palmeiras e Corinthians. 90% dos pênaltis que os goleiros tentam defender se adivinha um canto. Ou se fica parado no meio, adivinhando que o jogador vai bater no meio. Dificilmente o goleiro sai depois da batida da bola. Sempre preguei que o Palmeiras não iria estar pronto até o Campeonato Paulista, até o começo do Brasileiro, mas que isso não impediria a gente de brigar por títulos. E está acontecendo isso. A gente está passando por situações que para esse time, como grupo, são todas novas. Uma decisão por pênalti, esse grupo nunca tinha passado.
Esse grupo nunca tinha jogado clássicos, tá jogando agora esse ano, quer dizer, é tudo novo para esse time. Clássico ainda mais numa final de campeonato e da maneira como é agora, com 2 jogos, né? Sem vantagem, a única vantagem que o Santos tem é de jogar o segundo jogo em casa. Então não dá para dizer quem tá melhor, quem tá pior, se tem alguma vantagem ou não. Eu acho que chega todo mundo 50% para cada um. %50 para cada um é o que vários jogadores têm dito a questão dos clássicos, né? Tem chances todos os times, dentro das 4 linhas, um clássico é totalmente outra história, não importa estatísticas, não importa nada, importa apenas futebol com a bola no pé e é o que conseguiu o Palmeiras, né? Foi nos pênaltis, foi no sufoco e a classificação, portanto, para a final, Palmeiras e Santos, que devem decidir nestes 2 confrontos. Primeiro na Vila Belmiro, depois também pode ser o jogo na Allianz Parque, Allianz Arena do Palmeiras, mas é bonito saber disso, né? A questão da rivalidade, o time do Palmeiras que teve várias contratações desde o começo deste ano e agora começa a dar liga, aquele entrosamento que começa a sair. Muitos ainda disseram que era um time a médio, longo prazo, mas está dando resultados, né? Assim como o Santos, que uma peça fundamental tem sido o Robinho, Ricardo Oliveira, também o próprio Giovânio, que fez aquele lindo gol pelo Santos em cima do São Paulo, saiu driblando todo mundo, ou seja, futebol tem que ter qualidade, o esporte tem que ter qualidade, é isso que está mostrando o futebol paulista. Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians estão de parabéns e a nossa veterana também, viu, gente? Temos que ressaltar a equipe aqui de Poços de Caldas, que está na final do Mineiro, daqui a pouco mais informações da Caldense. E agora falando também ainda de times de São Paulo, Carlos Aidar, presidente do São Paulo, é o rapaz da polêmica, ele gosta de polemizar tudo que vai falar, todos os depoimentos, e teve mais um. Enquanto ele ainda achou ruim a convocação do árbitro Sandro Meirahit, o Poços Caldense Sandro Meirahit, o Aidar não gostou nada disso. O Rogério Ceni já deu aquela amenizada, jogador experiente espera ainda uma boa atuação do árbitro dentro de campo. A arbitragem, eu confesso a você que eu fiquei preocupado com a escolha do Hit, porque o retrospecto dele nos jogos do São Paulo é ruim, né? Não é ruim para o Corinthians, mas é ruim para o São Paulo. Ele tem um retrospecto de expulsão de 10 jogadores do São Paulo em 17 jogos e apenas uma expulsão em 17 jogos de jogador do Corinthians. Espero que ele não repita as atuações passadas e não confirme essa estatística desastrosa em cima do São Paulo. Com relação ao Sandro, né, Meirahit, que é o árbitro que apita o jogo, eu acho que não é hoje o momento da gente reclamar disso, porque não foi hoje que foi escalado o árbitro, né? Prefiro acreditar que seja uma coincidência as expulsões, o número alto de expulsões, né? E torço para que ele faça uma grande arbitragem amanhã. Eu acho que hoje não é o dia da gente reclamar dessa escolha, e sim tentar se adaptar ao modo como ele apita, né? Torcer para que ele faça uma boa arbitragem. Já apitou jogos importantes, torcer para que ele vá bem na partida. E direto de Poços de Caldas, então, Sandro Meirahit deve apitar o jogo entre São Paulo e Corinthians, também pela Copa Libertadores. Vamos ver como serão essas atuações dos árbitros que têm sido muito cobrados. O próprio técnico Tite já deu também um depoimento nesta semana, dizendo que precisamos de arbitragens de primeira para o futebol paulista. E o Aidar sempre, ele gosta de polemizar, gosta de trazer um pouquinho de um depoimento diferenciado à imprensa, que sempre causa alguma polêmica. O Rogério Ceni dá aquela amenizada e, ao mesmo tempo, aquela alfinetada, né? Falou das expulsões que são elevadas para o São Paulo quando o Sandro Meirahit apita. Mas pode ser uma coincidência ou talvez não. Vamos ver como será dentro das 4 linhas. Agora, passando um pouquinho de futebol para o boxe. Teremos em maio um confronto histórico entre Manny Pacquiao e o próprio Mayweather, ou seja, uma luta que deve ser mesmo rememorada, uma luta do fenômeno também, dizem que ele é aberração, já que nunca perdeu praticamente, ou seja, Pacquiao está de volta, o veterano ainda vai tentar ganhar mais uma luta, mais um para a sua carreira. Vamos ver como ele está se preparando e qual o depoimento da aberração do boxe. Definitely I'm approaching this fight as
one of the most important fights. Even in training, I feel excitement and determination is there. Hard work every day. I'm so motivated for this fight. I believe that he's a good defense, but how can you win if you always defend? Já deixou aquela alfinetada também para o seu adversário, já que disse como ganhar uma luta para quem só se defende, uma característica do próprio Mayweather. Vamos ver dentro dos ringues como será a história. Manny Pacquiao, a aberração, em maio, e todas as informações aqui no Giro Esportivo. Rápido intervalo e daqui a pouco estou de volta com todas as informações do esporte e da nossa veterana.